Olá, boa noite. Que bom o nosso encontro. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto da autoestima. E chamei uma amiga, uma super querida, a Vanessa. Ela é consultora de imagem. Oi, Olá, tudo bem? Rô! Prazer, que bom você Saudades! estar aqui. Saudades, saudades. Que bom você estar aqui. Seja bem-vinda com a gente. Hoje a gente Ai, vai falar muito sobre. obrigada pelo convite. Ah, é um prazer porque eu amo seu trabalho, você sabe. E essa semana eu senti de falar de autoestima com a Van, que é uma consultora de imagem que olha para um lugar muito profundo da essência do quanto nós nos perdemos em nos projetarmos para fora, para o mundo, para o externo, a partir do ego, e vamos nos perdendo em diversos conflitos de identidade. Então, eu já fiz a consultoria com ela e foi muito especial para mim, trouxe muito significado. E então, Van, se apresenta para gente. Bom, gente, boa noite. Rô, mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês todos que estão aqui assistindo a gente. Eu sou consultora de imagem há 6 anos, né? Eu antes era executiva e eu descobri essa vocação porque as pessoas vinham muito a mim me pedir ajuda, né, para escolher alguma coisa, porque gostavam da minha maneira de se vestir, de se colocar, tal. E acabou que depois que eu saí do meu mundo executivo, né, eu acabei indo estudar e me aprofundar nisso. E aí tem um pedacinho da minha história que eu acho que vai muito de encontro a quem eu sou hoje, né, Rô? Porque eu fui diagnosticada compulsiva, compradora compulsiva. E eu fui diagnosticada compradora compulsiva justamente por falta de autoestima, porque eu não olhava para mim com esse olhar carinhoso, com esse olhar de assim, não, você é bonita por você, né? Você se veste bem por você e não pelos outros. Eu sempre fiquei muito preocupada com a opinião dos outros, né? Então eu ficava o tempo inteiro na busca da compra certa para que os outros me aprovassem. Só que eu não olhava para mim, eu não olhava para minha própria aprovação. E aí eu aproveitei quando eu percebi isso tudo, né? E comecei a tratar tudo isso em mim, pude ver o quanto essa minha experiência, né, que foi uma experiência, eu vou te contar assim, dolorosa, porque eu tive que vender coisas para pagar dívida por conta de compulsão de compras, né? E quanto que isso eu posso, através do meu trabalho, ajudar pessoas a não chegarem a esse ponto, a se olharem com um carinho e poderem olhar e falar assim, cara, é o que eu brinco assim com as minhas clientes, que de fazer as pazes com o espelho. Sabe, você se olhar no espelho em paz, feliz com o que você está vendo, porque você, acima de tudo, você se ama, né? Porque acima de tudo você sabe quem você se conhece. O meu trabalho é muito voltado para autoconhecimento, porque eu acho que o autoconhecimento traz autoestima, né? Então, é muito focado nisso. E é engraçado porque as coisas vão se convergendo, as frases que aparecem para mim, as coisas. Eu resolvi, no meio da quarentena, comprar, estava até olhando antes da live isso, comprar um Oráculo Fashion. Que de fashion, na verdade, ele só tem uma coisa. Ele só tem, na verdade, os dizeres de grandes homens e mulheres da moda, mas todos eles batem na mesma tecla. De alguma forma, da sua maneira de expressar, eles falam a mesma coisa, Rô. Tipo, olha para você e se exponha sempre da forma que você se sente bem, que você se sente feliz. Cara, eu posso tirar a carta que for. A essência de todas as cartas fala de autoestima, fala de você se olhar com esse carinho, né? Então, assim, é super engraçado porque as coisas vão convergindo. Quando você começa a trabalhar nesse sentido, as coisas vão convergindo muito para isso.
E aí, para mim, foi super gratificante quando você me ligou e falou, Van, vamos fazer uma live sobre autoestima? Eu falei, cara, é tudo que eu queria falar. Porque eu acho que assim, é o meu propósito, porque eu fiz um trabalho constante comigo de muitos anos para trabalhar a minha autoestima. Eu era uma pessoa que, assim, as pessoas chegavam para mim e me elogiavam, eu não acreditava. Eu não me olhava com esse olhar, né, do elogio. Eu sempre me olhava com o olhar da crítica. E aí, isso foi transformando. E você, né, Rô, foi uma das pessoas que também passou por esse processo comigo, né, que me ajudou no meu processo. Então, a gente vai falar de algo muito importante hoje, gente. Mais uma vez, a dor de ser invisível. Porque uma pessoa que ela não tem autoestima é uma criança que se sentiu invisível, que foi desvalorizada. Muitas vezes sofreu um abuso, foi rejeitada na infância, foi chamada de feia. Ai, você é feia quando chora. Cala a boca. Não Você é chora que é chata. feia. Você é chata. E o quanto ela não foi sendo desvalorizada emocionalmente, machucada lá na infância e foi distorcendo a imagem de si mesmo. Exatamente. Então, a pessoa que ela não tem autoestima, ela não se vê como ela é. Ela não consegue se enxergar. Existe uma distorção em relação à sua imagem que pode levar até a um narcisismo, onde ela precisa ser vista, precisa ser vista, precisa ser vista, porque lá atrás tem uma criança invisível, uma criança vazia, uma criança abandonada que ficou brincando sozinha por anos e anos num quarto, largada. E não escutava uma voz do lado e ninguém via. E quando ela queria falar algo ainda, era vista como chata. Exatamente. Bateram na boca dela, calaram ela. E ela não se sentiu amada, não se sentiu desejada e não se sentiu pertencendo àquela família, aqueles pais que eram tudo para ela. E se o meu pai é tudo para mim, que é o meu parceiro, logo eu vou projetar isso nos meus relacionamentos. Se a minha mãe, que vai validar o meu feminino para as mulheres, ela não me deu esse amor, como que eu vou poder me amar se nem minha mãe me amou? Exatamente. Tanto os homens em relação às mulheres. Se essa mãe não dava atenção para ele, ou se sufocou ele demais, colocou ele como parceiro, porque o marido não satisfazia, e ela projeta isso no menino. Então, o quanto esse menino não foi sobrecarregado da fragilidade emocional da mãe ou da ausência da figura materna, e não projeta isso também nas relações, na sua relação consigo mesmo, da dependência do ter para se sentir importante. Só que por dentro é vazio, não se conecta com nada que faz engrandecer, não lê um livro, não olha para dentro, não busca ajuda, não faz nada e fica exigindo da mulher. E a mulher também é aquela criança mimada, manipulando, ciumenta. E a gente vai ver esse ápice da baixa estima, esse ciúmes compulsivo, em que um vai, né, aquela relação doentia, onde um controla o outro, onde a outra pessoa é mais bonita. Uma pessoa que se ama não sente ciúmes, porque ela se banca, ela se garante. Mas esse se bancar é uma postura de vida. Eu me banco, eu me porto, eu sou, é uma atitude interna. Não é uma imagem que você constrói com guarda-roupa, com espelho, com uma roupa que você compra no shopping. Não, é uma essência intrínseca de conexão consigo mesmo que está ativada e você se porta a partir dessa posição. Tira o lado fútil da coisa, né, Rô? Eu acho que é isso. Porque as pessoas acham que assim a imagem, o bem vestir, o estar arrumada é fútil. E não é. Se você está fazendo aquilo de forma assim, com amor por você, entendeu? Então não importa se você o que o outro pensa sobre a sua roupa, importa o que você pensa, porque na verdade você tá olhando para você com esse carinho que você precisa olhar, né? E eu acho que esse seu trabalho de você
trazer essa criança ferida e acalmar ela e dar esse amor para ela, né? É que faz a gente olhar para tudo isso à nossa volta, e seja a roupa, seja a forma de falar, porque na verdade a imagem é tudo isso, né, Rô? É a sua roupa, é a forma de falar, é a sua forma de se comportar. E tudo isso está refletido diretamente em você, como você, né? E na sua essência. Se você não tá, se você tá carente, se você tá de baixa de autoestima, né? Você vai querer gritar, você vai querer falar mais alto, você vai querer tá com a Os roupa, comportamentos sempre com uma roupa compulsivos, né? nova. Exatamente, sempre com comportamento, falou tudo. Você vai estar sempre querendo ter você vai estar com um comportamento compulsivo. E às vezes esse comportamento compulsivo vai ser até na estética, de você estar sempre se transformando, atividade física para ter o corpo mais perfeito do mundo e nunca está perfeito, e vira aquela coisa compulsiva de que você vai se deformando e mesmo assim você não se enxerga. E mesmo assim você não consegue se conectar. E você gasta todo o seu dinheiro comprando coisas, fazendo de tudo para conseguir ser visto, e aparece uma pessoa do seu lado que você projeta como sendo mais interessante que você, uma mulher mais bonita que pode representar um risco diante do seu namorado, já cai de novo, você já entra na baixa estima, já se diminui, já se desvaloriza, já acabou todo aquele salto alto que você estava, toda a banca acaba a partir do momento que você não consegue se enxergar no espelho a partir dos olhos do outro. É porque a gente vive hoje, né? O ser humano, ele vive uma coisa muito forte da comparação, né? E você ficar se comparando o tempo inteiro com os outros, porque ele é melhor, porque ele é pior. Só que a partir do momento que você se compara demais, você deixa de olhar para você. E quando você faz um trabalho de olhar para você, e aí eu te falo de uma forma geral, entendeu? Tipo, de você se olhar no espelho, e aí até brinco que eu faço muita selfie propositalmente, porque às vezes a selfie você se olha com o olhar do outro. Em vez de você simplesmente se olhar no espelho, é um exercício que eu até vi que você deixa sempre um exercício aqui. Eu vou propor, se você me permitir, as pessoas fazerem esse exercício, né? De fazer uma selfie e se olhar através da selfie. Por quê? Porque quando você se olha através da selfie, é como se você estivesse se olhando outra pessoa. Você não está se olhando no espelho. Você sabe que eu já indiquei para pacientes que eu percebi que elas não tinham essa conexão do feminino, de se enxergar, de valorizar o seu sex appeal, de se projetar, de se ver como uma pessoa que é interessante, independente de ser a pessoa perfeita, mas que é uma pessoa interessante porque todos somos. Estamos apenas... Gente, é impressionante. A pessoa que vem para a sessão, para terapia, na primeira semana, ela tá assim... Não tem brilho. E aí, depois da sexta, da nona semana, essa pessoa está brilhando, está irradiando, porque a beleza, ela vem de dentro para fora. E às vezes, até para trazer esse lugar de conexão com a beleza interior, às vezes eu sugiro fazer um ensaio fotográfico. Porque com um profissional bacana, você vai se ver de uma forma muito especial. Teve uma paciente que ela fez um ensaio com lingerie e ela se viu de uma forma muito especial e é super interessante isso. Então, Fala, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, é porque é tão incrível isso que você está falando, assim, me toca tanto, porque eu tenho até hoje, né? Porque as minhas clientes, elas não deixam nunca de ser clientes, assim, elas viram até quase amigas, assim. E eu tive uma cliente que foi impressionante. Ela na verdade, como eu faço muita foto da cliente para a cliente se olhar para entender o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Ela não fazia, nunca tinha tirado foto dela, há muitos anos que ela não se fotografava e não se deixava fotografar. Aí, no processo, eu tirei foto
E eu falo para ela, falo, olha, como exercício é você se olhar a foto e ver o que você não gosta, o que você gosta, o que que você achou de interessante, o que que você não achou de interessante, tudo isso. Rô, ela terminou o processo comigo. Um mês depois, ela me chamou para almoçar. Você acredita que ela tinha emagrecido 9 quilos? Uau! Porque ela começou a se olhar, começou a entender o que que realmente não fazia ela não querer ser fotografada. Que, tipo assim, eu não tô falando da roupa, Ela teve não, uma tá? inspiração para buscar o melhor de si mesmo. A Exatamente. partir do Aí momento que ela começou a se olhar ela e começou parar a de se buscar o olhar, olhar do outro. ela viu que ela tinha vontade de fazer uma bariátrica. Ela fez uma cirurgia, ela botou um balão, né? Que é uma das formas de botar para você tentar emagrecer, entender o seu processo. E emagreceu. Quando eu cheguei para almoçar com ela, Roberta, eu não a reconheci. E aí, o mais legal, sabe o que foi? Foi o marido dela. Porque eles trabalham juntos. O marido dela veio no restaurante falar comigo e falou: Eu queria te agradecer, Vanessa, você me deu uma nova mulher. Assim, então, esse reconhecimento mútuo dela por ela mesma e do marido por essa nova pessoa com uma autoestima bacana, uma pessoa que está se dando valor, aquilo para mim, Rô, foi um presente. Olha, eu falo, até todas as vezes que eu conto essa história, eu falo, eu me arrepio. Porque para mim é uma história emocionante. Ela fala para mim, ela fala assim, Vanessa, às vezes ela me manda foto de alguma coisa ou mensagem de alguma coisa, ela fala assim, isso ainda é resquício do seu trabalho. Tipo, você não é nutricionista, mas você emagreceu. Sabe essa coisa assim? Mas porque não Legal. foi isso. Na verdade, eu só fiz ela se enxergar a pessoa linda que ela era. Uhum. Sim, sim. E é muito, muito esse lugar, porque a pessoa que ela não se viu, ela se sentiu invisível na infância, ela não consegue se ver, porque a criança, ela é validada pelos olhos do pai e da mãe. Imagine que um bebê nasce e ele não consegue se sentir existindo, ele não existe. Um bebê, ele é uma continuidade da mãe, o inconsciente, ele não tem um consciente formado, é só inconsciente. Como que essa alma que acabou de chegar vai conseguir se sentir existindo? Eu existo. Porque ela se sente uma continuidade da mãe. Imagine você ficar 9 meses, você fica durante 9 meses na barriga da sua mãe, e você nasce, e você não consegue se ver um ser à parte. Quando a sua mãe está longe, você só sente a dor da separação e você começa a chorar. Por que que a gente fala tanto de massagens em recém-nascidos? Porque a massagem vai tocando no corpo da criança e vai delineando que ela existe, que ela é um ser separado da mãe. E o que valida a alma? O olhar da mãe, o olhar do pai, principalmente da mãe nos primeiros setênios, nos primeiros 3 anos. É aquilo que eu falei na live passada, do receber. Então, nós estamos falando que a autoestima já começa com um olhar distorcido ou uma falta de olhar dos nossos pais lá na primeira infância, na criança ferida. E se a gente for para um lugar mais profundo ainda, e a gente olhar para a nossa ancestralidade, a gente vai encontrar questões fortes que podem impactar na falta de cuidado, na baixa estima. Por exemplo, a gente tem uma ancestral, tá? Que ela não podia se cuidar porque o marido era muito ciumento. Então, uma mulher que se negou totalmente. Ela não podia nem passar maquiagem, um batom, que esse marido era muito ciumento e às vezes até abusivo, de ser violento com ela quando ela saía na rua, ciúmes compulsivo. O quanto essa mulher não negou a beleza dela, o feminino dela, a vaidade dela. E aí as descendentes podem projetar situações, né? Então, essa mãe que não podia ter vaidade, ela vai educar as filhas de que forma? Sem Sem um vaidade. cuidado com o feminino. É perigoso ter vaidade. E aí as descendentes podem entrar num conflito em que não consegue ter vaidade, porque nesse inconsciente coletivo, que faz parte do nosso consciente, no nosso DNA, a gente tem questões fortes em que é um perigo ser bonito. Se é uma mulher estuprada na nossa ancestralidade porque era bonita,
É um perigo ser bonita, é um perigo se cuidar. E às vezes a pessoa pode ter um sobrepeso, porque o sobrepeso entra nesse conflito de proteção também. Uma das questões do sobrepeso, não são todas, tá? A obesidade, ela tem diversas questões que pode vir por trás, carência ou proteção. Ela pode entrar nesse lugar de proteger a si mesmo. Uma mulher, ela casa, de repente ela engorda. O que está acontecendo nessa mulher? Ela não pode ser vista por outro homem. Ela está engordando para não ser vista por outro. E aí Nossa, já começa... é fantástico isso, Roberta. Nossa Senhora. E aí já começa um monte de complexos de inferioridade que são ativados, um monte de conflito, essa pessoa vai se negando, vai se tornando infeliz, vai se tornando depressiva, vai desencadeando um monte de coisa. E às vezes a gente vai chegar que lá na infância é uma menina que não recebia amor, que não recebia acolhimento, que não foi validada pelo olhar do pai e da mãe, mas também traz questões muito fortes em relação ao feminino, de ancestrais que foram violentadas por causa da beleza. O quanto que no seu dia a dia você se projeta para o mundo a partir da sua essência, a partir de um ego distorcido que nem você consegue se enxergar, mas você está nesse desespero para se sentir visto pelo olho do outro. E você vai entrando em compras compulsivas, em medos, em insegurança e desvalorização de si. E cada vez mais vai se sentindo distorcido, e vai mais na academia, e vai mais não sei o quê, e aquela distorção total. E de repente chega uma profissional igual a Van e fala: para! Não precisa de nada disso. Vamos buscar a sua essência? Vamos buscar quem você é? Vamos olhar para si? Chega! Chega! E aí ela traz esse olhar profundo e fala assim: você é muito mais do que isso, e está aqui dentro. Não está aí fora. Está aqui dentro. Porque, na verdade, o resto ele tem que ser complemento, sabe, Rô? Eu falo muito assim, eu gosto de malhar, mas a malhação, para mim, é uma terapia. Ela não é a minha preocupação com o corpo. Ela é aquele momento de me fazer me sentir bem. Então, assim, eu acho que tudo é um complemento. Ele não pode ser o principal. O principal tem que ser você. A roupa tem que ser seu complemento. O fazer exercício tem que ser seu complemento. Assim como o trabalho tem que ser seu complemento. Sabe, você não pode também, só porque você... não... Tipo, tomei um fora, eu ontem assisti um filme que foi exatamente isso. O cara tomou um fora e, tipo, focou no trabalho, virou compulsivo pelo trabalho, a ponto de esquecer dele, de esquecer do Natal, de esquecer da família, de esquecer de tudo. Também não é, as coisas têm que se complementarem, elas não podem virar a razão. A razão, na verdade, é você. E é isso que eu falo muito para as minhas clientes, entendeu? Assim, a razão é qual é o seu grande objetivo com você mesma, né? Com a imagem que você quer passar. E essa imagem, ela tem que ser enxergada primeiro por você. Por isso que eu uso muito a frase: seja você sua maior inspiração. É lógico que a gente vai se inspirar em outras coisas, a gente gosta do belo, a gente se inspira nas coisas belas, né? Mas assim, a primeira inspiração, a sua primeira força tem que vir de você, não pode vir do outro. Entendeu? E eu acho que é esse que é o grande... Eu acho que é a grande convergência do nosso trabalho. Tanto do que eu faço com as minhas clientes, como você faz com as suas pacientes, né? E isso a gente... Eu não sei. Eu acho que a gente pôde ver isso mais de perto ainda quando a gente pôde trocar trabalhos, né? Assim, tipo, você experimentar o meu e eu experimentar o seu. Porque... Cara, você vê o quanto isso faz diferença na vida das pessoas, né? E o quanto isso pode ajudar o outro. Sim. Uma das minhas questões muito fortes... Pronto, voltou. Uma das questões... Congelou, deu uma congeladinha. Tá minha bateria. Uma das minhas questões fortes que eu trabalhei muito é que eu sempre fui uma pessoa que, por causa da minha baixa estima, desvalorização, carência afetiva, eu sempre fui me moldando muito ao outro e ao meio. E sempre fui perdendo a minha autenticidade. Então, eu precisava ser o que o outro esperaria que eu fosse. E quem eu sou nessa história?
E o quanto eu deixava de ser eu e o quanto eu consumia coisas que depois eu falava assim, gente, quando eu fui fazendo o trabalho interior, que eu fui encontrando a minha autenticidade, o que eu gosto, o que eu sou, eu olhava assim e falava assim, gente, eu comprei isso. Só porque aquele meio é para pertencer, numa necessidade de pertencer, porque a minha criança ferida, ela se sentia um patinho feio. Então eu não precisava pertencer de qualquer custo. E eu ia me enquadrando e eu deixava de ser autêntica. Então, quanto as nossas roupas, o que a gente compra, os objetos que a gente tem na nossa casa, também são uma continuidade do nosso inconsciente. Também são personas que a gente vai construindo e não tem nada a ver com a nossa essência, às vezes. Às vezes a gente compra um monte de coisas por causa do ego, enche o guarda-roupa, sapatos, objetos no nosso lar por causa do nosso ego, que depois, quando a gente faz uma reforma íntima, a gente fala assim, gente, nada a ver. Outra coisa que eu achei muito interessante outra coisa que eu achei muito interessante, né? A pessoa que só usa preto, né, Van? Nossa, olha, a gente teve uma sintonia agora forte de pensamentos, porque eu ia falar exatamente sobre a cor. Agora, no sentido de assim, né? Eu sou uma pessoa que hoje eu tenho um guarda-roupa muito consciente, assim, muito compacto, né? E aí eu fico pensando naquelas pessoas que ficam o tempo inteiro assim, eu tenho um evento, eu vou chegar no preto, tá? Que você me perguntou. Tipo, eu tenho um evento, preciso sair para comprar uma roupa. Né? Então, acabei de dar esse exemplo agora no meu stories. A gente tinha essa live, né? E assim, que roupa que eu vou colocar? Cara, eu não pensei na roupa. Eu pensei na cor. Eu pensei, que cor que eu quero estar na live com a Roberta? Que cor que me valoriza a ponto de eu me sentir tão bem comigo mesma por conta daquela cor que eu vou estar bem na live. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Muita gente pensaria em colocar o preto, porque acham que o preto é básico, sendo que o preto não é básico. Nem todo mundo pode usar preto. E o preto, ele tem uma mensagem intrínseca que é o seguinte, ele muitas vezes ele mostra tanta autoridade que em vez dele aproximar o outro, ele afasta. Ele cria um distanciamento. Então, o preto, ele é uma grande cilada em alguns momentos. Né? Então, assim, pensar nessas cores também, em que cor, que além da cor que te favorece, em que cor que faz você se sentir bem para aquele ambiente, para aquele momento. E aí, só deixa eu integrar um pensamento. E se a gente pensar nesse inconsciente em que você precisa se proteger do mundo, você vai acabar escolhendo coisas pretas. Exatamente. Você tem medo do mundo, medo de amar, e você traz muita couraças, você vai acabar escolhendo preto. Então, as cores que nós escolhemos, as roupas que nós vestimos, tudo que a gente faz, gente, eu tô aqui com vocês agora por uma sincronicidade de situações, de fatos. Tem um copo de água aqui, eu estou nesse lugar, nesse momento, por uma sincronicidade do meu inconsciente. Do inconsciente da Van, vocês estão aqui por um chamado do inconsciente de vocês também. Tudo que a gente faz, tudo vem do nosso inconsciente. Quando eu olho a pessoa na consulta, eu tô olhando, por exemplo, a Van aqui tá mexendo o cabelo dela, tal. Eu tô olhando tudo isso porque às vezes eu falo alguma coisa com a pessoa, ela coça o ouvido. Esse coçar o ouvido, eu já sei que ela escutou coisas difíceis sobre o que eu estou falando. A pessoa coça o nariz. Esse coçar o nariz já está me dizendo que o que estou falando está representando um perigo para o inconsciente dela. Que incrível, gente, né? Incrível. Então, todos os nossos atos, tudo que a gente faz está dizendo algo para o nosso inconsciente. Então, uma pessoa que usa muito preto, o que ela está dizendo? Que ou ela está de luto por uma situação do passado, e eu usava muito preto
muito preto, e eu entendi que eu comecei a usar esse preto depois de um aborto que eu tive. Então, realmente, eu estava de luto. E conforme eu fui trabalhando esse luto, e eu usava preto, assim, geralmente com questões mais assim, fortes, às vezes de cruz, de caveira. O que eu estava fazendo? Eu estava totalmente de luto. E Totalmente. conforme eu fui trabalhando esse luto, eu fui vendo que aquilo já não fazia mais sentido na minha vida. Que era o inconsciente que estava sendo revelado nas minhas roupas, no que eu usava, nessa persona que eu estava projetando para o mundo, baseado numa dor muito grande que eu tinha vivido. Rô, eu tenho uma cliente que ela não usava saia. E aí a gente fez um trabalho, é uma parte do trabalho que eu faço, e a gente descobriu. E aí ela fez um Theta Healing, e ela descobriu que ela não usava saia porque ela foi esperada homem, pelo pai e pela mãe. Né? E aí, o que acontece? O que acontecia? Por que eu vou botar saia? Eu sempre fui esperada homem. A calça representa o homem, não a saia. Então, ela precisava o tempo inteiro mostrar que ela estava ali da mesma forma que ela foi desejada, como homem. Como homem. E aí, eu dei o desafio para ela. Falei, olha, a gente vai aposentar sua saia suas calças por uma semana. Você só vai usar saia. Menina, ela disse que o primeiro dia ela voltou para dentro do guarda-roupa 3 vezes. Que ela não conseguia sair de casa. Aí ela resolveu me mandar uma foto. Aí ela me mandou uma foto. Aí eu falei, tá linda, a saia ficou linda, o look tá bonito, pode ir, não sei o quê. Aí ela começou a sair. Depois desse dia, ela falou, Vanessa, foi como se tivesse me libertado. Hoje, eu tô usando muito mais saia. Eu olho para as calças do meu guarda-roupa e falo, gente, que coisa, essas calças tudo masculina. Isso está no projeto sentido dela, na gestação dela, que tem dores em relação ao feminino nessa árvore transgeracional. E a gente vai entender que lá nessa ancestralidade existiu uma negação muito forte do feminino. Por que não pode nascer mulher? Por que mulher não é desejada? Ô, Vão, o que você acha de a gente abrir as perguntas? Porque com certeza as pessoas estão querendo perguntar. Vamos, acho ótimo. Como descobrir se sofro de baixa estima? Tem vários indícios, né? Várias atitudes que você vai perceber que você tem a baixa estima. A necessidade que o outro fale que você está bonita já mostra que você tem baixa estima. Então, o quanto a gente não se torna refém do olhar do outro, acho que esse é o principal ponto. Você se tornar refém, colocar uma roupa para pensando o que o outro vai pensar a respeito da sua roupa, ao invés de você estar bem consigo mesmo, vestir aquilo que você quer, se projetar para o mundo da forma que você é, sabendo que você é incrível, que você se ama, a partir da sua essência. Rô, eu acho que assim, eu percebi exatamente que eu não tinha autoestima, né? Que eu tinha baixa estima, quando eu precisava o tempo inteiro ser aprovada pelos outros. Sabe? Eu não conseguia me olhar no espelho e me sentir alguma coisa. Eu estava sempre com a necessidade de perguntar para o outro se ele gostava de mim daquele jeito. Entendeu? Ah, tá bom assim? Tipo, eu não conseguia ter uma opinião própria a meu respeito. Eu estava sempre esperando a opinião do outro. E eu acho que isso mudou completamente. Mudou completamente. Depois de terapia, claro, e depois de todo o processo de consultoria que eu passei por ele para eu poder me reconhecer, porque a gente precisa se reconhecer e assim, independente de você estar mais gordinha, mais magrinha, você tem que saber de que forma valorizar o que te valoriza, o que te faz se sentir bem, que é o que eu falei hoje. Ah, eu não pensei na roupa, eu pensei na cor que me faz eu me sentir bem. E por isso eu escolhi essa blusa. Tá frio, tal, eu escolhi essa blusa. Mas muito mais por essa coisa assim, porque isso me valoriza, isso me deixa me sentir feliz comigo mesma, né? Então, eu acho que aí está a mudança. O quanto você é fiel à sua verdade.
Exatamente. E o quanto você se vende para ser aceito. O quanto que você se sacrifica trabalhando para consumir, 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 nessa ânsia para ser aceito. E o quanto você está vivendo a partir da sua verdade. E se não tiver também, ok, não tem culpa, porque eu já estive nesse lugar, a Van já esteve nesse lugar. E é o momento, e é justamente por isso que você está aqui, para buscar a sua transformação. Então, tá tudo bem. Tá E tudo acho que bem, não é à mas toa que buscar a sua verdade e a autenticidade é o caminho, né? E eu acho que não é à toa que deram essa oportunidade para a gente ajudar outras pessoas, né, Rô? A gente só Sim. faz o que a gente faz porque a gente sabe dessa dor, né? A gente Sim. sabe o quanto é ruim se Uhum. sentir de outra forma, né? Então dá Sim. mais prazer ainda de fazer o nosso trabalho, de fazer essa ajuda, né, que a gente dá. Teve uma pessoa aqui que disse, acredito que 90% da população nem saiba o que é autoestima. Gente, não é interessante para o sistema que as pessoas tenham autoestima. É interessante para o sistema venderem um corpo perfeito, venderem a roupa, né, a bolsa, que é uma fortuna, vender objetos que, lógico, ter coisas que são boas, que tem uma matéria-prima, uma qualidade boa, é interessante, mas tem coisas que são abusivas. Então, quanto a gente também não entra nesse mercado capitalista abusivo, comprando coisas que são absurdas de valores, só nessa necessidade de pertencer ao meio social e que será que precisa de tudo isso? Será que isso é viver a verdade? Será que isso é viver a essência? Será que você não está preso no ego? Será que você não está preso nesse sistema da Matrix que faz você consumir, 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 consumir e te coloca cada vez mais para baixo, cada vez mais no nicho? Porque quanto mais a gente vai se conectando com o ser, com a essência, a gente vai precisando que a gente vai percebendo que a gente precisa de menos. Exatamente. E assim, não tem problema de vez em quando você se mimar, mas eu acho que isso tem que ser feito conscientemente. Você tem que ter consciência de que aquilo você está comprando porque você quer e não porque você quer pertencer. Né? Então, assim, eu exercito muito isso no meu dia a dia. Eu não fico o tempo inteiro preocupada em sair perfeita na internet, porque todo mundo está aqui na internet querendo o tempo inteiro estar bonita, perfeita. Eu tento o tempo inteiro ser eu, né? Mas por quê? Porque hoje eu acredito na minha essência, acredito em quem eu sou. E acredito que sendo quem eu sou, é por isso que as pessoas vêm até a mim. Tem uma pessoa que está perguntando como se liberar de traumas, de ser magra demais, de ter vários apelidos que doíam na alma até hoje. Rô, eu posso falar? Posso responder essa Pode, pergunta antes de você? com certeza. Porque eu sofri disso. Eu sempre fui Tá. chamada de Olivia Palito. Né? E hoje eu sofro exatamente o contrário. Tem, assim, alguma resistência, porque falar, tudo na Vanessa fica bonito porque ela é magra. E não é verdade. Não importa você ser magra ou você ser gorda, importa o que você veste, que você se sinta bem. Então, se libertar desse trauma de ser magra, assim, na verdade, é você pensar que você não é magra, que os outros. Você não pode se achar magra. O que os outros pensam não é importante. Mas depois, quando a gente começa a se conhecer, você olha e fala assim. Cara, não importa se eu sou magra ou se eu fosse gorda. As pessoas vão te julgar de qualquer maneira. Então, a primeira que tem que parar de se julgar é você mesma. Como diferenciar a autoestima de autossuficiência? Gente, que interessante essa pergunta também. Eu também Porque achei essa pergunta sensacional. é uma coisa que eu venho pensando muito essa semana, último tempo, porque estou escrevendo um livro novo. E no livro eu falo sobre autossuficiência, então eu vou, né, vou recebendo, sentindo para colocar no livro. Então é muito forte esse lugar de você ser autossuficiente, em que é positivo. Eu sou autossuficiente emocionalmente, eu não dependo de ninguém para ser feliz. E daquele lugar onde eu me banco e não preciso de ninguém, eu não, sabe?
um lugar em que eu sou autossuficiente, estou feliz comigo mesma, e um outro lugar onde eu não preciso de ninguém, eu me banco, não preciso de apoio. Percebe que é muito sutil essa diferença. E Até até porque estava... excesso de autossuficiência também é insegurança, né, Rô? Quando você quer é se uma criança mostrar ferida muito, que não recebeu apoio. quando você quer se mostrar muito autossuficiente, é insegurança, é baixa estima. E aí, hoje eu estava lendo um livro também que falou uma coisa muito interessante. O quanto a gente vive numa sociedade que torna as pessoas dependentes, como ser uma pessoa bem resolvida e feliz consigo mesma, e às vezes até querer estar sozinha, porque está feliz consigo mesmo, isso é visto de forma errada. O quanto ser individual e estar consigo mesmo feliz é uma coisa que é estranho para a sociedade. O normal é ter pessoas carentes que dependem do olhar do outro. Pessoas que não se amam, que dependem da validação do outro. O Então, normal é você ter sempre um acompanhante. uhum, Né? Tipo, a sociedade, ela normatiza isso. Você tem que ter, você tem que ter um acompanhante. Por que você não pode estar sozinha? Qual o problema de para estar as sozinha? mulheres ainda, né? Você tem que ser mãe. Você tem que casar, você tem que. E se não for o sonho da mulher? E se o sonho da mulher for viajar, conhecer o mundo? Qual o problema nisso? Nenhum. Então, tem uma cobrança da sociedade, da família, dos pais, em que existe um erro em ser autossuficiente. Tem algo estranho, mas está tudo bem mesmo você estar sozinha? Está bem mesmo? Não. Então, a autoestima de autossuficiência também vai estar muito ali. A autossuficiência saudável, onde você é autossuficiente emocionalmente, onde você está feliz consigo mesmo e não aquela criança ferida que não precisa de ninguém, nada e tchau. Mas essa autoestima também vai te colocar num lugar de autossuficiência, dessa autossuficiência positiva. Porque o que a gente busca? Uma pessoa que tem autoestima, ela tem a liberdade de não depender do olhar do outro para ser aprovada. Exatamente. Então, ela é autossuficiente. E é a busca do nosso Naturalmente. trabalho, né, Bruno? Naturalmente Pessoas ela se torna autossuficientes. autossuficiente. Uhum. E não escravas da sociedade de consumo, do olhar do outro, da roupa que veste, nada disso. E nem de afirmar que é autossuficiente. Porque o grande problema também está na afirmação. Eu sou autossuficiente, eu sou autossuficiente. Uhum. Assim, né? Eu acho que assim, tudo que você precisa repetir várias vezes é porque você está querendo afirmar para o outro. Então não precisa dizer se você está autossuficiente ou não. Simplesmente seja, né? Existe um método para tratar a baixa estima? Sim, precisa olhar para esses complexos de inferioridade, precisa olhar para o seu inconsciente está dizendo, o trabalho que a Van faz é totalmente focado nisso, o trabalho que eu faço. Então, às vezes, só de olhar para sua criança, uma coisa que eu percebo muito, pessoas que não tiveram a mãe que cuidaram, aquela mãe cuidadosa, que sabe, que cuidava do cabelo, cuidava da roupa, que cuidava das coisas da criança também, do ambiente da criança, aquela criança que cresce no ambiente sujo, que a mãe não cuida muito. O próprio não cuidar da criança impacta na relação com ela mesma, com o corpo, com a baixa estima. Então, às vezes, ela pode até se tornar uma pessoa compulsiva por limpeza, porque ela se sentia suja na infância, porque ela não era cuidada, porque a mamadeira vinha suja. Então, é a falta de cuidado mesmo, tá? Daquele cuidado físico, de a criança se sentir suja, descuidada, impacta diretamente na baixa estima. Por isso que o nosso cuidado diário com a nossa pele, com o nosso cabelo, com o que a gente veste, com cuidar bem das nossas roupas, cuidar bem do nosso ambiente que a gente mora, cuidar bem da nossa casa, né, Van? É total. Isso tudo é um alimento para o amor próprio. Tudo, tudo. E tá tudo ligado. Quando você tá bem com você,
você cuida melhor da sua casa, você cuida melhor do seu filho, você cuida melhor do seu parceiro, você cuida melhor dos seus amigos, você cuida melhor do seu trabalho. Na verdade, se você tá bem com você, tudo à sua volta, você cuida melhor de tudo que tá à sua volta. Teve uma pessoa que perguntou aqui, posso curar meus traumas sem fazer constelação familiar ou outro tipo de coisa? Gente, constelação familiar não libera traumas. Constelação familiar trabalha o sistema com seu clã de origem, avós, pais, antepassados. É uma constelação familiar, vai trabalhar o sistema. Trauma é preciso olhar para dentro, seja numa terapia com um psicólogo que vai fazer uma condução para você olhar para si, seja com a terapia do renascimento, uma hipnose, mas com um profissional qualificado que vai te auxiliar a você olhar para o seu inconsciente para trabalhar traumas. Traumas é algo muito sério, tá? Muito sério. Você muito pode sério. olhar para uma criança ferida, acessar um trauma e aquilo ficar exposto. E você entrar numa depressão. Então, é importante ter um olhar muito sério para isso, né? Para como você vai olhar para os traumas. E constelação familiar. Com quem você vai tratar trauma. esses traumas, né, Rô? Sim, constelação familiar vai trabalhar o sistema. Na minha terapia, eu trabalho com a psicogenealogia e com a psicologia junguiana. Por quê? São coisas diferentes. A psicogenealogia, que seria a base da constelação familiar, eu vou olhar para os ancestrais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem impactos. A gente recebe crenças de nossos ancestrais? Recebe. Mas são duas coisas diferentes. Então, gente, é importante vocês entenderem isso, porque muitas pessoas me perguntam: eu vou trabalhar minha criança ferida numa constelação familiar. Não vai trabalhar. Não é esse o caminho. Constelação, criança ferida, você tem que buscar um psicólogo. Você tem que buscar um terapeuta especializado nisso. Posso dar meu depoimento sobre a sua terapia? Uhum. Eu acho que, assim, o trabalho que a Roberta faz com a gente, com a nossa criança ferida, na verdade, a Roberta, ela é só um canal, porque quem cuida da nossa criança ferida somos nós. Quando a gente entra no processo de renascimento e a gente se vê do lado dessa criança ferida, seja em milhares de aspectos, né? Como eu me vi dentro do útero da minha mãe, eu me vi quando a minha irmã nasceu, eu me vi em algumas situações, assim, a Rô estava ali só como um canal para me ajudar, mas o mais bacana é ter essa pessoa em que você confia e que você se permite que ela seja esse canal, entendeu? Então eu acho que, Rô, cuidar da sua criança ferida, tem que ser você que vai cuidar, mas você tem que ter muita confiança na outra pessoa que está ali junto com você. Então é muito importante a escolha desse profissional. Então, assim, eu vou falar para vocês, eu fiz 6 sessões de renascimento com a Roberta. Só tenho para dizer que tudo que eu sou hoje, os traumas, as coisas que eu me curei hoje, foi muito graças ao trabalho que eu fiz com a Rô, tá? E assim, morro de saudades. Tenho vontade de ir lá de vez em quando fazer uma sessãozinha, mas ela tá muito ocupada. Agora é só online. Então, isso é muito importante, Rô. É muito importante a gente deixar claro que, assim, não é você só que vai resolver. Você é um canal. A pessoa tem que querer essa solução, entendeu? A pessoa tem que querer resolver isso, né, Rô? Sim, e foi muito bacana, assim, a gente trocando também o nosso trabalho, porque depois eu fiz a consultoria também com a Van, e aí eu percebi, né, o quanto eu nessa questão de autoestima mesmo, de baixa estima, o quanto eu ainda não era autêntica comigo mesma, em relação a me posicionar com quem eu sou, com as minhas roupas, personas, e até a dificuldade de aceitar em relação a coisas que eu gosto e que eu tinha medo. Então, foi muito legal, né? Que até a cor do meu cabelo a gente escolheu, né, Van?
Não, e sabe que eu lembro muito claramente da questão do tênis para você, do Uhum. fato de você ter uma dificuldade. Porque eu falava, Rô, por que você não usa um sapato mais confortável? Não, porque tem que ser assim, porque eu preciso me sentir assim. Então é engraçado, e aí a gente vê o quanto o nosso trabalho converge, porque assim, o que você fala para mim de você, né? Eu tenho uma interpretação e você automaticamente tem a sua interpretação por causa do seu subconsciente e por Uhum. causa do seu autoconhecimento em relação aos seus traumas. Assim, quando você pega uma pessoa que também tem esse trabalho psicológico junto, é maravilhoso, porque na verdade você une É, muito mais. porque é justamente aquilo que a gente falou, né, Van? As nossas roupas, como a gente se porta para o mundo, revela o nosso inconsciente. Que o nosso Total. inconsciente é a nossa criança ferida, é o nosso ego. Então, está totalmente atrelado tudo isso. O que faz para encontrar a nossa essência? Às vezes a nossa essência está tão encoberta por máscaras, por sombras, que a gente não consegue encontrar. E de repente, o olhar da Van vai mostrar o quanto o quanto está longe da sua essência, aquela forma como você se porta, aquela forma como você se vê, uma pessoa que está te olhando, falando, você não está na sua autoestima, não está na sua melhor versão. Então, encontrar nossa essência é um processo de autoconhecimento também. É o processo de individuação. É o Total. processo que Jung fala da individuação do ser. O que é a individuação do ser? É a gente se libertar dessas camadas de sombras do que a gente traz da nossa criança ferida e da nossa ancestralidade. Porque enquanto nós estivermos presos neles, nos traumas, nos conflitos, a gente não chegou na nossa essência. Nós estamos agindo por um inconsciente com um monte de complexos, um monte de sombras, um monte de camadas e não está ainda. E aí a gente tem vislumbres da nossa essência. Vislumbres. Mas será que isso que eu sou eu mesma? Ou sou uma projeção dos meus ancestrais? Ou sou uma repetição? Que até o parceiro que eu atraio é igual meu pai? Ou igual meu avô? Ou a mulher que eu atraio é igual minha mãe? Né? Então, é esse lugar de ver que, sabe, então, se eu, como homem, atraio uma mulher igual minha mãe, será que eu sou uma repetição do meu pai? Eu não sou eu, então. Exatamente. Então, é essa busca de se libertar para a gente encontrar a nossa essência, a individuação, é o caminho do autoconhecimento. É o autoconhecimento. Para mim, é o autoconhecimento. Eu fazendo repetições sobre mim aumenta a minha autoestima? Positivas, gente, sorrir de frente para o espelho muda o seu dia. Juro por Deus, faz esse teste. Aquele dia que você está mais borocochô. Então, assim, fazer repetições positivas para você, com certeza. Se você acreditar, Sim, com certeza. foi Cara, às aquilo que a vezes você gente. tá borocochô, juro. Você tá meio assim, não sei o quê. Juro, olha, eu juro que eu faço isso. Rô, eu chego no banheiro e abro um sorriso para mim mesmo e falo bom dia. Muda, Roberta, muda, muda. Então, Uhum, eu acredito que muda. uhum. Legal, legal, gostei, gostei. Eu tô emocionada com essa live, assim, porque, gente, ela vai muito de encontro com tudo que eu penso. Nossa, é muito bom isso. Que lindo. Então, sim, gente, façam muitas afirmações positivas, muitas. Não sei escolher roupas para mim. Parece que perdi a identidade. Não sei mais me vestir. Tem um conflito de identidade. Van, você quer falar? Falo, na verdade, o que que acontece? A gente tem, em alguns momentos da vida, essa sensação. Isso acontece, às vezes, quando a gente tem um filho, né? Porque a nossa percepção sobre a gente muda. A gente era uma pessoa e quando com um filho a gente se torna mãe, né? Já tem a questão da sociedade e tem a questão da gente mesmo. A gente começa a querer se enxergar. Então, e na verdade, escolher as suas roupas, a primeira coisa, tanto que o primeiro passo de um processo todo é você entender quem você é, entender quais são os seus objetivos e
saber o que o seu estilo de vida reflete em você. Como o seu estilo de vida reflete em você. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu era executiva, então eu tinha um modus operandi muito mais clássico, muito mais sério. E hoje, por eu trabalhar com consultoria, atendendo as pessoas em casa, tal, eu tenho um estilo muito mais casual. Nessa mudança, eu também fiquei num limbo de que roupa eu uso, o que é bom, o que não é, de errar essas coisas. Então, assim, precisa encontrar quem é que você é nesse momento, qual o papel que você faz no seu estilo de vida nesse momento. E aí, sim, você entender que roupas que fazem parte desse seu momento, né? Então, por exemplo, quando eu deixei de ser executiva, o salto alto deixou de ser o principal sapato no meu guarda-roupa. Né? Por quê? Porque eu, quando era executiva, trabalhava, eu precisava botar um salto alto. O salto alto hoje, ele só entra na minha vida quando eu vou sair para jantar, quando eu vou sair para uma festa. Então, você muda, na verdade, a percepção e o seu entendimento sobre aquela roupa. Só que você precisa passar por um processo, como tudo, de autoconhecimento. De entender qual é esse seu momento. Perfeito. Bom, vamos encerrar? Van, então, para quem quiser te seguir, a Van, ela posta toda semana, todo dia. Todo dia, conteúdo. Diariamente. Gente, o Instagram dela foi clonado. Foi clonado, não, foi pior, foi hackeado. Foi roubado. Desculpa. Foi roubado, 6 anos de trabalho. 6 anos de trabalho, então ela perdeu muito conteúdo, mas aos poucos você vem postando tudo de novo e acrescentando, né, Van? Total. Tá? Então, assim, todo dia eu tô ali presente, porque eu acho que na verdade, graças a Deus, eu tinha muita coisa em backup, então tô tentando recolocar, né, todas as minhas coisas, mas assim, a sensação realmente de, assim, entraram no meu escritório e tacaram fogo, sabe? Mas, assim, mas ao mesmo tempo também, Rô, vou te falar que eu acho que, como tudo na vida, quando a gente tá bem com a gente, né, é simplesmente um recomeço. Então, vamos recomeçar. E já que pra gente recomeçar, vamos recomeçar melhor ainda. Então, é isso que eu tô tentando fazer nesse meu novo perfil. Começar melhor ainda. E olha, eu quero só terminar essa live com uma frase que eu falei para a Rô hoje de tarde e que eu quero repetir para vocês, que ela vai para o meu Instagram em breve com um relato meu. Mas é que eu achei essa frase esses dias, ela é de uma atriz muito antiga, da Loretta Young, e eu acho que ela é uma frase super, que tem muito a ver com tudo que a gente falou. Que uma mulher com charme, e isso vale para os homens também, então, na verdade, um ser humano com charme, ele não segue a multidão. Ele segue o seu estilo, ele segue a si mesma. Então, queria deixar isso como encerrar a minha participação nessa live com essa frase, porque eu acho que essa frase, ela fala muito disso tudo que a gente falou hoje, né, Rô? E deixo ela de presente aqui para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Um super beijo no coração de todos. E, gente, vão lá, sigam a Van, conheçam o trabalho dela, é um trabalho incrível, maravilhoso. Então, gente, olha, muito obrigada por todos vocês aqui. E, Rô, gratidão mais uma vez. Foi espetacular, maravilhoso. Incrível, vou maravilhoso. Que nem um anjinho depois Até dessa... o Instagram nos ajudou. Dessa coisa toda feliz aqui que a gente conseguiu emanar para as pessoas. Um super beijo, linda. Boa noite. Beijo. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Boa noite, gente.